No 3, 2, eu não falo 1. Gente, boa noite, tá? Estamos aqui mais uma vez, tá? No Diálogos entre Comunicação e Cultura, um olhar multidisciplinar, tá? Então, a gente está no nosso terceiro encontro, teremos mais um na semana que vem. Mas hoje, né, quem está brilhantando nossa noite aqui, tá? É uma amiga que o Pós-Cult me deu, tá? Que é Mariana Pinto Miranda, tá? Depois eu vou pedir, Mari, para você fazer um breve resumo, tá bom? Do seu currículo, tá? Que vai tratar de place branding em territórios lusófonos. Tá? Então, agradecer mais uma vez, tá? A parceria, né, e a amizade com a professora Manan, que está aqui. Eu sempre comento que a professora Manan está aqui como debatedora, tá, Mariana? A professora Manan é doutora em artes, mas tem uma vasta experiência na área de comunicação, né? Especificamente de publicidade. E do professor André, que também está com demandas, né, da vice-direção, mas o professor André é responsável pelas artes, tá? E por outras questões também, quando a gente vai pensar no projeto, tá? Agradecer a presença dos estudantes, todos que estão aqui, tá? Eu vi que entrou alguém aqui com seu sobrenome, deve ser alguma... Né? Quero pontuar a presença de minha mãe, que chegou aí. Que ótimo. Coisa boa. Coisa boa. A culpada disso tudo. Boa noite, dona Lídia, viu? Bem-vinda, tá? E também de Brenda, né? Nossa amiga, né? Grande amiga e colega lá do Pós-Cult do Logos, tá? Então, você tem um tempo, né, Luciano? Olha, nosso orientando a Manã, o menino da Lapa, tá? Mariana, você tem até 1 hora, tá certo? Para você discorrer sobre o seu tema. Depois a gente deixa aberto os comentários e perguntas da plateia aqui que tá bom? Tá bom, muito o palco bem. É seu. Obrigada. Gente, boa noite. Espero que estejam tudo bem. Professores maravilhosos estão na tutela de vocês. Adorei isso. Eu vou falar um pouco sobre place brand em ambientes lusófonos. Muita gente, talvez, já conheça o place brand por causa de Rony. Rony também é dessa área, certamente já adiantou um pouco desse assunto com vocês. Mas eu vou fazer essa apresentação em 3 etapas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é o place brand, tudo que envolve esse termo. Depois a gente vai falar um pouco sobre lusofonia. E depois a gente vai falar um pouco sobre um objeto de estudo específico para ilustrar tudo que a gente falou antes. Vão ser 3 momentos. Eu vou me apresentar. Eu sou Mariana Pinto Miranda. Eu sou doutoranda em cultura pela UFBA, junto com o Rony. Eu sou mestra em mídia pela Universidade Nova de Lisboa. E eu sou graduada em jornalismo e em publicidade. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosta muito do campo da comunicação. E hoje em dia eu estou dentro do grupo de pesquisa Logos, que é um grupo de pesquisa que aborda muito a questão do place brand, que é a marca-lugar dos territórios. Muito bem. Vocês podem me perguntar, mas Mariana, beleza, a gente vai... Ah, certo, pois não, certificado. A gente vai falar sobre place brand, eu já ouvi falar por alto, mas o que é exatamente esse conceito? Eu vou falar, é a marca de um território no consciente ou no inconsciente das pessoas de maneira geral, que pode ser uma marca positiva ou negativa. Você ouve falar de territórios diversos, e você pode ter uma imagem de que tipo de comida típica existe naquele lugar, que tipo de pontos turísticos existem ali, o que é que as pessoas fazem para viver. Existem marcas, lugares que são extremamente positivas e tem outras que são negativas. Então, a gente vai abordar um pouco de todo esse universo, para depois a gente entender como, através da comunicação estratégica, você consegue manipular essa marca, você consegue manipular não no sentido negativo, mas você consegue podar, você consegue colocar de uma maneira útil para aquela população a marca daquele território. Muito bem. Se eu falar para vocês aqui sobre uma cidade, tenho 3 cidades de São Paulo, que são cidades muito pequenas e que relativamente relevantes no contexto nacional. Mas eu acho que todo mundo já ouviu falar e já deve ter uma imagem sobre elas. Vocês já ouviram falar de Taubaté? Quando a gente ouve falar de Taubaté, a gente tem uma imagem de um acontecimento jornalístico. O que aconteceu em Taubaté? A grávida de Taubaté. A grávida de Taubaté. E todo mundo ouve falar. E se eu falar de outra cidade do interior de São Paulo chamada Varginha? Vocês já ouviram falar? O ET de Varginha. O ET de Varginha. Poxa, todo mundo ouve falar. Não sei onde fica no mapa, não conheço ninguém que mora lá, mas eu já ouvi falar dessa cidade. E se a gente falar da cidade de Itu?
Aquela cidade onde tudo é grande, tudo é exagerado, tudo é enorme. Ou seja, são cidades que não são relevantes na nossa vida pessoal, mas a gente já tem uma imagem sobre elas. Existem place brands que são terríveis. Às vezes, a imagem que a gente tem de uma cidade é ruim, de um país é ruim. Se você ouvir falar de Afeganistão nesse momento, a imagem que provavelmente que vem na sua mente não são imagens positivas, correto? Para muita gente, a cidade de Berlim é um grande tabu, porque a cidade de Berlim tem uma imagem muito ligada ao nazismo. Então, apesar de Berlim ser uma cidade muito rica, grande, bonita, os souvenirs que são vendidos lá, quase todos estão ligados à guerra. Então, se vende pequenas granadas, se vende pequenos tanques de guerra. Algumas cidades têm um problema de place brand a ser resolvido pela comunicação estratégica daquela gestão pública. Enfim, é importante pontuar nesse momento que uma boa comunicação estratégica e um bom place brand, ele não está necessariamente ligado a você estar falando de um país rico ou um país pobre, certo? Alguns lugares, mesmo que eles sejam ricos e que eles tenham uma qualidade de vida maravilhosa, às vezes eles são inexistentes dentro do imaginário coletivo das pessoas. A gente não sabe quais são as marcas daquele lugar. O que é que aquelas pessoas fazem para viver? Que tipo de população vive ali? Qual é a comida típica, a música que eles ouvem? A gente não tem informação, mesmo que seja um lugar rico. E às vezes é um lugar até mais pobre, mas você sabe tudo sobre ele. O place brand dele é maravilhoso. Então eu queria que você pensasse junto comigo aí na sua cabeça um ponto turístico do Egito. Você consegue pensar? Se eu te pedir 2 ou 3, certamente você vai lembrar de pontos turísticos do Egito. Mas se eu pedir para você me dizer um ponto turístico da Dinamarca, talvez não seja tão fácil de lembrar, certo? Se você pensar num prato típico do México, certamente você já comeu algum. Em algum momento você comeu comida mexicana. Mas me diga, qual é o prato típico mais importante da Suécia? Quero que você pense em música. Me diga se você já ouviu alguma vez na sua vida música cubana. Cuba é uma ilhota desse tamanho, mas todo mundo sabe a música cubana, todo mundo sabe um pouco das paisagens de Cuba, dos carros, dos charutos. Me diga uma música bonita lá da Hungria. E nós que eu estou falando de países dentro da zona do euro, estou falando de países europeus desenvolvidos, que não tem nenhum place brand. A gente não lembra da existência deles, nem de coisas que são típicas deles. Isso tudo é só para explicar para vocês que não está necessariamente ligado à qualidade de vida do lugar. Não está ligado a dinheiro. Uma outra coisa que você pode me dizer, mas, poxa, os países já se diferenciam do ponto de vista da política. Já existem, né, as divisões entre os países, os territórios, as divisas territoriais, que podem diferenciar um do outro. Não, esse país fica aqui, esse país fica acolá, e eles já são diferentes por uma questão territorial. Mas não é bem assim. Eu posso citar para vocês países que fazem divisa e que você não tem ideia de qual é a diferença de um território para o outro. Vamos começar com uma viagem hipotética. Rondley, muito rico, convidou um dos alunos. Eu quero fazer uma viagem, vou promover o melhor aluno dessa turma, vai ganhar uma viagem para o Caribe. E aí Rondley pergunta para você, você quer escolher... Eu também quero. Você precisa escolher qual é o país do Caribe que você vai viajar. Você vai ter que escolher entre República Dominicana, Barbados e Costa Rica. Você vai parar e vai dizer qualquer um. Eu não tenho ideia do qual é a diferença de um país para o outro. Não, na verdade, você não vai para o Caribe. Você vai para a Europa. Você vai para a Europa, você tem que escolher entre a Estônia, a Eslovênia e a Eslováquia. Qual você quer ir? E você vai ficar em dúvida, porque você não sabe exatamente o que tem em cada um desses países, sendo que são países altamente desenvolvidos, lindos e turísticos. Ou seja, isso não tem a ver com grana. Não vou fazer, não quero nada disso. Eu quero ir para a África, eu quero fazer um lindo safari de luxo desses. Mas eu tenho que escolher entre a Zâmbia, o Zimbábue e a Uganda. Para qual eu vou?
todo mundo me olha com cara de paisagem porque ninguém sabe o que tem nesses lugares. Então, Place Brand é sobre isso, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você alguma coisa sobre a França, você vai lembrar de paisagens, você vai lembrar de filmes, de música. Se eu perguntar para você sobre a Grécia, que é um país muito pobre, que é um país que está passando sérias dificuldades financeiras, mas certamente você lembra de pontos turísticos, você lembra de paisagens. Então, imagem internacional, imagem municipal, tudo isso está ligado a Place Brand. Eu espero que eu tenha conseguido ilustrar essa expressão, beleza? Posso passar agora para a parte da lusofonia? Críticas, sugestões, ameaças? Beleza, vou passar para o próximo. Só elogios pela didática, viu? Ô, amigo, pois é, eu tenho dificuldade de entender as coisas às vezes. Olha, eu tenho que fazer o pensamento de acordo com o que a gente vive no dia a dia, senão eu não entendo também. Muito bem, gente, eu vou agora colocar um slidezinho rápido, são 5 slides, só para falar um pouco para vocês sobre lusofonia. E qual é a importância da lusofonia no Place Brand? Poxa, eu não sei nada sobre lusofonia, apesar de viver num país lusófono. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu estou aqui abrindo um slide. Pronto, vou projetar agora para vocês. Tela inteira. Vocês não estão vendo nada por enquanto, né? Não, por enquanto não, Mari. Não estamos vendo, não. Muito bem, vou continuar projetando. Agora vai. Pronto. Tá legal? Sim, foi. Perfeito, foi. Que bom, que bom, que bom, que bom. Muito bem, vamos falar agora de Place Brand em ambientes lusófonos. Lembrando que lusofonia é o termo que se usa para unir esses 9 países, atualmente são 9, que falam o português como língua oficial. Place Brand, de acordo com os pesquisadores da área, né? Ele está relacionado à topofilia, que é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar físico. Simplínio fala que o conhecimento de marca, a gente fala em marca-lugar, né? Consiste em todos os pensamentos, sensações, imagens, experiências, crenças ligadas à marca. E Caio Esteves, que é um autor contemporâneo brasileiro, aqui de São Paulo, diz que o termo Place Brand faz relação entre marcas e lugares. Da mesma forma que o brand não está exclusivamente ligado a questões visuais, o Place Brand trabalha com elementos físicos, simbólicos, racionais e emocionais que movem e promovem os lugares. Ok. Esse autor, ele fala uma coisa importantíssima para a gente compreender Place Brand. Ele agrupa argumentos turísticos, de modo geral, em 2 tipos. Os que exaltam o exotismo, que é o pitoresco, incomum, paradisíaco, e os que exaltam a autenticidade, que é a história, a tradição e a cultura, que é onde entraria a lusofonia. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu queria que vocês pensassem em qual dessas praias você gostaria que Rony desse a passagem de vocês de férias. A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Pensou? Escolheu? Muito bem. Professora Manan disse que é todas, viu? Todas. O Mailton está dizendo que os slides estão bem barroco, rococó. Exatamente. Gulosa, tudo bom. Bem barroco, é isso mesmo. Falaremos sobre arquitetura manuelina em 2 segundos. Aí Muito o povo está bem. dizendo aqui, Maera disse que qualquer uma, viu? Qualquer Disse que uma. todas, mas qualquer uma, que todas são lindas. Né? Todas são lindas. Muito bem. Eu vou dizer para vocês que praias são essas. A primeira se chama Maldivas, que é uma praia super badalada, que é um place brand maravilhoso e todo mundo tem vontade de conhecer. A segunda fica em Moçambique, chama Quirimbas, que pouca gente ouviu falar, mas que é tão bonita quanto as Maldivas. É um arquipélago que tem a mesma formatação das Maldivas, só que fica em Moçambique. A terceira se chama Maragogi. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que fica ali em Maceió. E a quarta fica no Iêmen, que é Socotra, que é o lugar mais perigoso do mundo, inclusive, que fica ao lado da Etiópia. E aí você pensa, poxa, mas são 4 praias lindíssimas. Por que uma faz tanto sucesso e a outra não? O que diferencia esses ambientes?
Aí é que entra novamente esse autor, que ele diz essa frase preciosa, que existem os atrativos de exotismo, que seria uma praia bonita, uma montanha bonita, uma geleira linda, um atrativo qualquer exótico e natural, e outros que são de autenticidade, que estão ligadas à história, tradição e cultura. Praias são todas iguais. Praias se misturam entre si. Belezas naturais a gente encontra em qualquer lugar. Mas história, tradição e cultura é o que faz um lugar único. É o que dá àquele território um caráter único. Por isso a lusofonia é tão importante. Por isso a gente falar sobre a história daquele território e todos os atrativos que não são naturais fazem com que um lugar faça sucesso ou não. E aí a gente vai pensar na comunicação estratégica da Maldivas, de como eles conseguiram colocar o place brand deles à frente de tantas outras praias tão bonitas quanto ela. Ok? A gente tem, dentro da lusofonia, a primeira coisa mais óbvia, que é a herança arquitetônica. Todos os países, todos os lugares onde a língua portuguesa é a língua oficial, onde houve essa presença portuguesa, a herança arquitetônica é muito forte. A gente vai ter o período manuelino, a gente vai ter o barroco. A gente tem aqui em Salvador, né, uma herança forte da presença portuguesa, mas ela se mistura, né? Ela se mistura com as peculiaridades de cada lugar. Outra coisa que tem é uma herança arquitetônica dentro dos interiores, que é uma herança arquitetônica que veio do interior de Portugal, que são as aldeias xisto. Então, você tem aqui na Chapada Diamantina, muitas casas de pedra, que tem a ver com essas 27 aldeias xistos que existem no interior de Portugal, que é na parte, inclusive, mais pobre do país. E aqui também a gente percebe que essas casas, elas não estão na capital. A maioria está no interior dos seus países, né? A gente tem a herança estratégica, que seria desde como você faz um tanque de guerra, como você faz um forte, como você faz a estratégia de defesa daquela cidade, daquele país. A gente herdou toda essa lógica junto com a herança arquitetônica. Quando a gente fala de lusofonia, a gente também não está falando simplesmente de uma herança colonial. A gente está falando também de um intercâmbio entre territórios colonizados. E a gente fala do intercâmbio com Angola, o intercâmbio com Moçambique, o intercâmbio com Cabo Verde. As nossas comidas são parecidas, a nossa música é parecida. Então, existe um intercâmbio intracultural aí, que independe da colônia para acontecer. E aí a gente vai pensar, poxa, e o que é que eu faço com isso? Eu tenho essa herança de Portugal, eu tenho essa herança minha que veio de outros países, né, que vieram habitar esse território. E o que acontece para formar o place brand do meu país, o place brand da minha região? Esse autor, ele acredita que, em muitos casos, o passado de uma comunidade precisa ser ressignificado. Você precisa pegar esses elementos que estão dispersos e você precisa ressignificar. Ele sugere que a história dos países, do modo que conhecemos hoje, pode ser uma ficção. Aqui eu coloquei para ilustrar algumas ficções, que não são exatamente ficções, outras são alegorias, outras são reinterpretações da realidade, mas a gente deve ter ouvido falar em algum momento na nossa escola, no nosso período escolar, sobre essa loba de Rômulo e Remo, que seria a origem de Roma, de dois irmãos que foram adotados por uma loba, e esses irmãos seriam a gênese do povo romano. Aqui embaixo a gente tem uma ilustração muito famosa que é como é que chama? Na França, né? A Revolução Francesa. Oi? Liberdade guiando o povo. Exato, perfeito! Que é da Revolução Francesa. Como eles conseguiram ressignificar, que certamente foi uma revolução muito sangrenta, foi uma coisa muito... que teve um ônus social também, como toda a revolução, e eles conseguiram ressignificar de uma maneira tão bonita nesse quadro. A gente tem aqui a questão da independência ou morte no Brasil, através desse quadro, que também é uma ressignificação da realidade, certamente não foi dessa forma, dizem que nem houve esse grito em momento nenhum da história do Brasil, mas foi criada essa ficção para que a gente conseguisse explicar a nossa história. E, por fim, tem no romance de José Alencar, que é Peri segurando o índio segurando a branca, naquele romance de Alencar, que é o Guarani, que tenta explicar a formação genética
do brasileiro, né? Essa mistura de raça entre o índio, o negro e o branco. O segundo autor que a gente vai citar diz que qualquer comunidade maior do que uma aldeia primordial, do contato face a face, é imaginada. Você mora no Brasil, mas você não tem como saber o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Você não tem como saber o que está acontecendo agora no Pará. Então, todas as nossas fronteiras são imaginadas. A gente não está lá fiscalizando essas fronteiras e sabendo exatamente o que acontece com elas. As comunidades se distinguem não por sua falsidade ou autenticidade, mas pelo estilo que são imaginadas. Dá para entender, então, que a história de um povo, a identidade de um povo é uma criação. Uma criação que acontece, às vezes, de uma maneira estratégica e, às vezes, acontece de uma maneira natural. A criação da identidade portuguesa, ela começa a existir principalmente a partir do momento que existem as navegações. Um pouco antes e principalmente através das navegações. O estilo manuelino, na Europa, estava na moda a arquitetura gótica. O estilo manuelino seria uma adaptação do estilo gótico para a realidade de Portugal. Então, Dom Manuel disse assim, não, nós vamos fazer brasões, vamos aproveitar o estilo manuelino, mas a gente vai fazer brasões de Portugal. Brasões das nossas cidades, das nossas famílias, vamos criar com brasões. Depois a coisa evoluiu para elementos da natureza de Portugal. Então, tinham algas, pinhas, corais, já que é um país que está quase todo com litoral, né, de norte a sul, muitos elementos do mar. E depois que eles começaram o período de navegações a sério, aí entraram as sereias, serpentes circular, né, que simboliza infinito, monstros marinhos, muitos elementos náuticos, que tinham muito a ver com a identidade que eles estavam vivendo naquele momento, né, bússolas, caravelas. E aí foi criando-se a identidade portuguesa, que era uma identidade voltada para esse tipo de arte e esses tipos de símbolos. A partir do contato com o árabe, começam os azulejos. Azulejo é uma palavra árabe. E aí o azulejo passa a integrar a identidade portuguesa. Mas a coisa estava um pouco dispersa ainda até a chegada da ditadura. Salazar é o cara que iria parar e dizer, neste momento, a gente precisa organizar o que vai ser Portugal para o mundo e o que vai ser Portugal para o próprio português. Imagine que Portugal se separou da Espanha, né? A Península Ibérica era uma coisa só, se separou da Espanha, e ele precisava dizer o que é Portugal e o que é a Espanha. E, principalmente, foi um momento de muita pobreza. E muitos dos portugueses jovens emigraram. Muitos foram para a Espanha, muitos foram para a França. E eles precisavam criar essa identidade nacional, até para criar uma saudade nesses jovens, para que eles mandassem remessas de dinheiro de volta para Portugal. E foi o que aconteceu, e foi o que levantou Portugal naquela época. Todos esses ícones, não sei se vocês estão vendo meu mouse, todos esses ícones, eles foram pensados de uma maneira estratégica. O galo de Barcelos, o vinho do Porto, eles chegaram, houve uma equipe para decidir isso dentro do governo português da época. O fado, como uma música que iria falar de saudade, não é uma coincidência o fado falar sobre saudade. Se escolhe uma cantora para cantar o fado, que é a Amália Rodrigues. Se escolhe o tipo de arquitetura que iria estar presente nas ruas de Portugal. Tudo isso é pensado de uma maneira estratégica. Existe, inclusive, uma formatação da casa portuguesa tradicional, que foi a casa que o governo achou que era mais adequada para os portugueses e passou a construir daquela maneira. Existe uma padronização. Neste mesmo período histórico, a gente está falando aí da década de 50, Getúlio Vargas está aqui no Brasil e ele faz um processo muito parecido, que é selecionar quais seriam os ícones da cultura brasileira. É muito difícil você fazer isso, principalmente quando você está falando de um país tão grande, porque não dá para abraçar tudo. Você tem um país que tem o Pará, você tem o Nordeste, Pernambuco, Goiás. Como é que você vai criar símbolos que consigam abraçar uma cultura tão ampla? Eles acabaram elegendo o Rio de Janeiro como o símbolo nacional. E todas as coisas agregadas ao Rio de Janeiro se tornaram símbolos do Brasil. Então, a feijoada, o samba, o Cristo Redentor, a praia, a caipirinha. Caipirinha na época não tinha, né? Mas era coisa do suco, né? Tudo isso, a cachaça, passou a ser símbolo do Brasil.
Se você olha para esses ícones aqui, certamente você consegue pensar em lugares sem que ele esteja descrito na legenda. Observe que não precisa legenda para você saber qual é o país que tem como comida típica a pizza. Você consegue saber qual é o país que simboliza, que está simbolizado pela Carmen Miranda. Você sabe onde fica a Torre Eiffel. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto, gente, para a apresentação? Estão me vendo agora? Alô. Pronto. Então, tudo isso foi para dizer para vocês que place brand é importante. Que place brand é importante e que o place brand lusófono, ele foi construído. Nada disso foi um grande acaso. Tudo isso foi pensado de uma maneira estratégica. Muito antes que a palavra place brand existisse. Marca lugar sempre houve. Muito bem. Só que eu fico preocupada de que essa noção de place brand lusófono ainda esteja vago na cabeça de vocês. Eu vou tentar dar um exemplo. Um exemplo de um país que ele é lusófono, ele tem uma cultura até parecida com a nossa. Mas eu queria saber realmente o que é que vocês conhecem desse país, até para eu conseguir medir na minha cabeça como é que anda o place blend desse país. Acho que eu... Angola? Isso, Angola é um país lusófono, muito bem. Alguém sabe outro país lusófono? Moçambique. Muito bem, Moçambique. Eu falei há pouco das praias de Moçambique. Eu queria saber... Eu não sei se eu devo fazer um intervalo agora, gente. Não precisa não, né? Todo mundo entendeu tudo até agora? Vamos que vamos. Vamos lá. Vocês sabem alguma coisa sobre Cabo Verde? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa, né? Eu sei que o avião, antes da pandemia de Salvador para Cabo Verde, estava baratíssimo. Informação necessária. Eu estava de olho nisso. Você sabe mais alguma coisa além da companhia aérea, que a companhia aérea ficou fazendo muita propaganda aqui. Arquipélago vulcânico, muito bem, Brenda. Ponto. É curioso, porque é um país extremamente próximo da gente. Super próximo. É mais fácil você chegar em Cabo Verde do que você chegar no Rio Grande do Sul. São 4 horas de viagem. E, de fato, a gente tinha uma malha aérea muito próxima de Cabo Verde. Mas é curioso que ninguém sabe nada sobre Cabo Verde. E aí eu queria dar Cabo Verde como exemplo para vocês de como é importante o place brand. E como o place brand lusófono pode ser trabalhado. Muito bem. Eu vou contar primeiro uma história de como eu cheguei a esse exemplo desse objeto Cabo Verde. De onde veio Cabo Verde? Estava eu, não sei se eu cheguei a contar para vocês, mas eu trabalhava como correspondente internacional. Então eu precisava entender muito bem de malhas aéreas para poder economizar de um trajeto para outro, né? E eu tenho essa mania de ficar mapeando trajeto. É um vício meu. Eu fico mapeando trajeto direto. E eu percebi que tinha uma maneira muito barata de chegar até a Europa, que era através da Cabo Verde Airlines. E eu percebi que a Cabo Verde Airlines, ela às vezes fazia, aliás, não, às vezes não, todos os voos faziam uma parada nesse país, Cabo Verde, na cidade de Sal, e depois ele seguia direto para ou Lisboa, ou Milão, ou Paris. E custava mais ou menos R$2.000. Mas que se você quisesse ir de Salvador direto para Cabo Verde e voltar, custava R$1.000 e de volta. Eu digo, nossa, R$1.000 e de volta para você ir para a África? Que legal, que massa. Deixa eu saber um pouco mais sobre isso. Conversei com colegas meus que tinham pego esse voo até a Europa e eu notei que nenhum deles quis soltar em Cabo Verde. Cabo Verde dava um pit stop gratuito de 7 dias, se você quisesse, de 1 a 7 dias, lá no arquipélago, e ninguém quis soltar para nem ver o que é que tinha lá. Eu, poxa, realmente deve ser um lugar tão desinteressante. Aí, eu digo, não, deixa eu saber como é a moeda de Cabo Verde. E aí eu comecei a perceber que a moeda de Cabo Verde era infinitamente mais barata que a nossa. E eu coloquei para ver quanto era o hotel mais legal que tinha lá para eu ver. E a diária para 2 pessoas, com tudo incluído, custava R$500.
Nossa, preciso saber mais sobre Cabo Verde. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o fruto da minha pesquisa. Tudo que eu pesquisei sobre lá e que eu achei muito interessante, eu digo, vou mostrar para meus colegas se realmente é um lugar tão desinteressante assim, que não vale a pena conhecer. Eu vou apresentar mais um slide curtinho. Juro que não demoro nesse slide. Muito bem. A primeira coisa que eu vou contar é sobre a localização dele. É um arquipélago que fica entre 3 continentes. Fica entre a América, a África e a Europa. Historicamente, ele foi um porto onde as pessoas paravam para abastecer, pegar água potável, trocar de tripulantes. Ou seja, sempre foi um porto de navegação, Cabo Verde. Mas as pessoas passavam por Cabo Verde e não ficavam. Tanto que Cabo Verde tem uma população muito pequenininha. Vocês acreditam que a cidade de Feira de Santana tem mais gente do que o país inteiro de Cabo Verde? Olha, para vocês terem uma ideia, Bom Jesus da Lapa tem mais gente do que Cabo Verde. Cotegipe tem mais gente do que Cabo Verde. Luiz Eduardo Magalhães tem mais gente do que o país inteiro de Cabo Verde. Ele é muito pequenininho, um arquipélago bem pequeno e tem 400 mil quilômetros quadrados. É bem... Não teve ontem uma notícia de São Paulo, de uma área que incendiou no interior de São Paulo? Pois é, a área que incendiou tinha mais de 400 mil quilômetros quadrados. Então, para você ver como é pequeno o arquipélago de Cabo Verde. São 10 ilhas, bem pequenininhas, perto do Senegal. Aqui eu estou resumindo um pouco essa história de que a Cabo Verde Airlines estava fazendo essa promoção. Você poderia parar e passar 7 dias na ilha sem pagar nada. Por que ninguém parava nessa ilha? Eu fiquei muito curiosa, eu já estudava Place Brand, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E eu descobri, como o Brenda acabou de falar, que era uma ilha vulcânica. Uma ilha vulcânica onde as pessoas iam para fazer trekking. E eram realmente vulcões impressionantes. Eu fiquei boba. Vocês estão enxergando? Eu Tudo espero certo. que estejam. Tudo certo. Tudo certo, Mari, tudo certo. Era um lugar exótico. Um lugar, assim, diferente de tudo que eu já tinha visto. Era uma coisa que parecia a Lua. Mas aí eu percebi que eu estava vendo uma ilha e que cada ilha era de um jeito diferente em Cabo Verde. Existiam ilhas que eram muito verdes, cheias de natureza. Tinham outras que pareciam unicamente vulcânicas e muito pretas. Tinha outras que era toda de terreno barroso. E tinha uma natureza exótica também. Eu digo, nossa, como é que pode um país tão pequenininho, tão miúdo, ter uma natureza tão diversa? Eu fiquei muito interessada. Eu digo, poxa, R$ 1.000, ida e volta. Sendo que você está indo para a Europa, você pode parar de graça. Ninguém quis ir para esse lugar. Não é possível. Eu fiquei realmente curiosa. Descobri que eles tinham uma arte muito interessante e hotéis maravilhosos. Esse hotel que eu estou falando aí, ó, R$ 500, tudo incluído para 2 pessoas. Ninguém quis ir. Aí eu disse, poxa, eu preciso estudar mais sobre Cabo Verde. Há um pouquinho de arquitetura colonial, um barquinho aí espanhol encalhado. Esse deserto é interessante porque Cabo Verde fica muito próximo do deserto do Saara. E a areia acaba cruzando o mar e formando um outro deserto dentro da ilha. E aí, gente, será que é um lugar muito feio? Será que é muito chato ir para Cabo Verde? Ridículo. Ridículo! Meus colegas estavam certos, tinha que ter ido embora mesmo. Para que ficar aí? Não sei como é que você aguentou ficar 1 hora lá, meu Deus. Tadinho. Olha, realmente. Eu quero saber se vocês também acham que o Place Brand é uma coisa importante. Sacrifício. Prontinho. Vocês também acham que o Place Brand é uma coisa importante, gente? Eu só queria dizer para vocês que a passagem para Fernando de Noronha custa R$ 1.500 e que a passagem para o Caribe custa R$ 4.500. Enfim.
Eu tô falando isso tudo para justificar por que é importantíssimo a gente investir em Place Brand. E às vezes a gente trabalha no município, a gente trabalha numa prefeitura, a gente trabalha em algum órgão público e acha que esse trabalho de você falar sobre a imagem do seu município, da sua cidade, é uma grande perfumaria, é uma coisa sem importância, é algo que não é necessário para o crescimento daquele lugar, para o desenvolvimento daquele lugar. Isso é essencial. Desenvolvimento e informação estão muito ligados. As pessoas passam direto por lugares interessantíssimos que são vizinhos de suas moradas, simplesmente porque outro lugar, no outro lado do mundo, tem um brand muito melhor. E aí você paga R$8.000 numa passagem para Maldivas, e você não tem ideia do que é que tem aqui a 4 horas de Salvador. Porque são 4 horas de Salvador sem escalas. A gente precisa falar sobre brand. A gente precisa falar sobre como a gente está gerindo a imagem dos nossos lugares. Dos lugares que a gente tem afeto, dos lugares onde está a nossa cultura, a nossa comida, a nossa música. É esse elo afetivo, essa gestão da imagem que faz alguém querer ir para um lugar ou para o outro. E hoje em dia o turismo é a indústria sem chaminés. É o que move. E não é só turismo não, gente, porque no momento em que você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma indústria, você analisa tudo isso dentro do território, porque você não vai querer abrir sua empresa num lugar que tem um brand ruim demais. Um lugar onde as pessoas têm a noção de que só coisas ruins acontecem lá, você bota no Google a pesquisa daquele município e só aparece notícia policial. Estamos correto? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a importância do brand em como os municípios estão trabalhando o brand de seus territórios. Eu fiz uma análise muito profunda sobre o plano de turismo de Portugal, o plano de turismo de Cabo Verde e o plano de turismo de Salvador. Na época eu estava trabalhando aqui, muito próximo aqui do plano de turismo de Salvador. E cheguei a trabalhar no processo de place brand de alguns bairros daqui, porque existe também a formação da marca lugar dos bairros. Agora está tendo isso também. E eu consegui identificar uma falha muito importante, que não aconteceu no de Portugal e aconteceu no das colônias. Portugal teve uma grande crise em 2008, foi a grande crise lá na Europa, e Portugal realmente quebrou em 2008. Foi um processo muito complicado, as pessoas estavam nas filas pedindo comida nas ruas, existia o governo tentando amparar uma multidão de pessoas, e eles realmente estavam num problema, porque Portugal é um território muito pequenininho, eles não têm nem lugar muito para plantar, para criar gado, eles não têm grandes indústrias. Como é que eles iam sair daquele buraco? Eu lembro que nessa época a Grécia também estava vivendo uma crise muito forte, e a Grécia passou a pedir dinheiro para o FMI, a Grécia passou a fazer dívidas, e Portugal resolveu fazer um grande plano de marca lugar, e resolveu explorar e atrair visitantes. E parecia uma ideia muito louca. Isso foi muito presente na minha vida, porque eu estava lá nessa época, eu passei alguns anos lá, e eu vi essa mudança. Em 10 anos se tornou o que é hoje, que é um polo de turismo, o que é hoje, que é todo mundo quer ir para Portugal. E naquela época ninguém queria ir para Portugal. Quando eu falei que é para Portugal, as pessoas olharam, fazer o que lá? Você tá doida? Eles resolveram ouvir a população. Eles resolveram fazer grupos de escuta, grupos de participação popular. Eles fizeram esse plano de turismo dele de maneira muito responsável, com a participação de moradores, de donos de restaurantes, de donos de hotéis, de pessoas que trabalhavam com aeronaves, sabe? Aeromoças estavam dando seus depoimentos para a construção desse documento. Houve uma forte participação popular, não foi uma coisa vertical dos gestores. Por isso ele deu certo. Mas ele deu muito certo. Deu tão certo que vários territórios passaram a copiar. Inclusive o nosso. Aqui em Salvador, o prefeito fez grandes eventos trazendo os gestores que construíram esse documento para dar palestras aqui. E aí eles fizeram um grande plano de desenvolvimento de Salvador. Inclusive mandaram 2 gestores lá para Lisboa, ficaram morando 2 anos lá e voltaram com grandes ideias. E fizeram um plano de desenvolvimento da marca lugar de Salvador. Uma diferença. A população não participou.
Então, imagine que, mais uma vez, você está trazendo um modelo de colonização, como se a gente estivesse sendo colonizado mais uma vez. Você está trazendo um modelo engessado de cidade, de solução, para uma cidade tropical, completamente diferente, com influência indígena, com influência negra, mais uma vez sem a nossa participação. E aí eu percebi que isso também aconteceu em Cabo Verde. Cabo Verde tem um potencial fora do comum, ele fica muito próximo da Europa, é muito barato você ir da Europa para Cabo Verde. Ele fica próximo do Brasil, são 4 horas daqui de Salvador. Mas por que o plano não decola? Em momento nenhum pararam para perguntar para os cabo-verdianos o que é que eles achavam. Então eu defendo muito de que a gente precisa fugir de qualquer tendência colonizadora dentro do place brand de uma cidade. A gente não pode copiar modelos que já estão prontos. A gente precisa ouvir a população local. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que está acontecendo em Cabo Verde, de bom e de ruim, dentro desse processo. Porque quando a população não age, quando o governo, o poder público, não dá lugar a essas pessoas, ele está dando lugar, sem querer, aos empresários. E aí os empresários começam a construir naquele lugar, e cada um de um jeito, e cada um de acordo com o seu próprio interesse. E vocês vão ver o que está acontecendo em Cabo Verde. Muito bem. Mais outro super rápido, só para a gente comparar a questão arquitetônica dentro do território de Cabo Verde. Eu vou... Tela inteira, aqui... Veja se vocês estão enxergando. Tudo certo? Posso passar? Sim, sim. Tudo Vamos certo, lá. Mari, pode passar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que estão ligados à uniformidade de território do ponto de vista arquitetônico. A gente falou há pouco que o estilo manuelino em Portugal foi uma maneira de uniformizar o território. Todo o território português tem o estilo manuelino, tem o estilo colonial. Outras cidades passaram a fazer isso também, uniformizar seus territórios. Ah, não, essa cidade vai ser toda nesse estilo, que é uma maneira do poder público criar uma identidade dentro daquilo ali. Tem exemplos que deram muito certo. Algumas pessoas, às vezes, que estão mais ligadas às novas tendências, podem pensar, poxa, mas será que isso não impede a cidade de crescer? Se você pega um estilo tradicional e impõe a cidade, será que isso não vai impedir o desenvolvimento? E aí foi bacana que eu peguei aqui uma McDonald's lá em Marrakech. Observe, Marrakech fica no Marrocos, Marrocos é conhecida como a Cidade Vermelha, e ela... toda vermelha, porque por lei lá você é obrigado a usar um determinado tipo de material para as construções, que é um material típico daquela região. Então não faz sentido você estar em Marrakech rodeado de prédios de vidro, de torres, como se você estivesse em Dubai. Não faz sentido nenhum. A identidade daquele lugar se esvai. Tem uma outra cidade, também no Marrocos, que é conhecida como a Cidade Azul. E toda a cidade é azul. E a outra, toda a cidade de Marrakech é vermelha, mesmo que tenham construções aparentemente mais modernas. Dubai, também você não faz sentido você ter uma choupana em Dubai. Em Santorini, por lei, você tem que manter as cores originais das casas, tanto que nem todas são brancas, né? Mas existe uma padronização. Manarola e Porto Venere são 2 cidades diferentes, mas que ficam na mesma região de Cinque Terre. E, por lei, você precisa manter a paleta de cor daquela região. Vocês notem que cada cidade tem sua paleta de cor. Apesar de serem próximas, são paletas de cores diferentes. Isso é um poder público forte. Isso é um poder público organizado. Andorra é um país muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Por lei, em Andorra, você não pode construir nada que não seja com a pedra local. Que essa pedra de xisto é a mesma pedra que tem em Portugal. E é muito interessante porque você vê bancos, você vê shoppings, você vê construções extremamente modernas, lindas, hotéis de luxo feitos de xisto. E isso mantém a identidade do lugar. Não é só a construção, não, tem outras leis em relação à manutenção da cultura local. As aldeias de xisto de Portugal, elas são muito interessantes porque elas parecem muito com o Igatu aqui na Chapada Diamantina. Né? É o mesmo tipo de pedra. Essa pedra, ela existe em Portugal e existe no Brasil também.
As cidades mineiras, elas têm algumas leis de preservação, como existe aqui no Pelourinho também. E você percebe que existe uma uniformidade da paisagem. Cabo Verde, é interessante, você vai ver 10 ilhas, e cada ilha tem uma forma de arquitetura diferente. Eu vou tentar mostrar para vocês as 4 ou 5 que eu mais gosto. Essa é a cidade de Mindelo, em São Vicente, que é toda colonial. É uma cidade colonial com a herança portuguesa muito forte. Essa daí é a ilha de Santo Antão, onde existem as pedras de xisto também, para fazer as casas. E praticamente todas as casas antigas são dessa maneira. Essa daí é a Ilha de Boa Vista. A Ilha de Boa Vista é a ilha mais próxima do Senegal. A herança árabe é muito forte nessa ilha. Você vê que os traços arquitetônicos todos parecem de uma mesquita, de um riad. A herança árabe, tanto nas cores quanto... Olha como você tem azulejos nessa piscina. E azulejo é herança árabe. Eles conseguiram preservar. E aqui é a Ilha do Fogo, onde todas as casas tradicionais são feitas de larva. Larva. Inclusive, você pode se hospedar em hotéis de larva. Eu achei muito interessante, e são sempre redondas as casas. Aqui é a Ilha do Sal. A Ilha do Sal usa pedras brancas. Os hotéis, tal, eles são feitos de pedras brancas amareladas, que são as pedras que dão perto da praia. E vamos falar um pouco agora sobre o plano de turismo de Cabo Verde. Poxa, Mariana, já que ele tem uma arquitetura tão singular em cada ilha, é tudo tão típico de cada ilha, como é que ficou esse plano de turismo de Cabo Verde? Será que ele respeitou essas peculiaridades? Será que existe um movimento para a preservação disso tudo, já que tudo isso é herança lusófona? O plano, ele tem 70 páginas, ele foi publicado em 2010 e aborda segurança, arquitetura, cultura, marca-país e concorrência. Só um parêntese para lembrar para vocês que Cabo Verde tem a população menor do que Feira de Santana, certo? Cabo Verde, em termos de espaço, ela é menor que Bom Jesus da Lapa. Ou seja, será que é tão difícil você gerenciar, marcar lugar de um lugar tão pequenininho? Para a avaliação internacional, Cabo Verde figura entre os lugares mais seguros para o turista, ao lado da Suíça, da Eslovênia e da Noruega. As taxas de educação são medianas, são melhores que as brasileiras. Não há histórico de grandes instabilidades políticas ou guerra recente, eles são uma democracia, e as condições sanitárias são aceitáveis, e são melhores que as brasileiras também. A arquitetura difere entre as ilhas, porém, por falta de planejamento e por falta de força do poder público, a arquitetura típica tem sido substituída por prédios de alvenaria ao sabor dos comerciantes e investidores. E aí você começa a ver aqui prédios espelhados, edifícios comerciais feitos cada um de um jeito. Eu acho que todo mundo que mora em alguma capital brasileira já viu esse cenário acontecer, em um processo de urbanização precário. Olhem os hotéis que estão sendo construídos em Cabo Verde sem nenhuma conexão com a arquitetura local, sem uma conexão com a identidade lusófona, nem com a identidade árabe, nem com a identidade nenhuma. De maneira aleatória, os prédios estão sendo construídos. No plano cabo-verdiano, né, esse documento, não há orientações ou restrições arquitetônicas. Imagine. A paisagem evolui ao gosto aleatório dos empresários. E esse exemplo do cassino é chocante. É um cassino chinês que vem sendo instalado em Santiago e resultou numa ponte sobre o mar, ao estilo emergente americano, parece a Disney, desconectada com a história do arquipélago e acabou com a paisagem da praia. Eles pretendem fazer esse... Não parece a Disney? Em nenhum momento do plano eles citam os artistas locais. Como é que você vai explorar, marca lugar de um território, e você não vai falar nada sobre os principais artistas daquele lugar? A principal artista de lá se chama Cesária Évora, que é uma cantora, talvez alguém já tenha ouvido falar, e que se tornou mundialmente conhecida. Existe o revolucionário Amílcar Cabral, que foi responsável pela independência de alguns países da África. Ele é um filósofo, é um escritor, é uma pessoa conhecida também, e que também foi responsável pela independência da própria Cabo Verde. Eles não são nem citados
dentro do plano de turismo de Cabo Verde. E a gente volta àquele início que a gente falou sobre um plano de turismo que vai explorar o exótico, vai explorar a paisagem de praia, e aquele plano que vai explorar o que é genuíno, as tradições, aquilo que não é substituível. Porque todas as praias são parecidas, as praias se misturam, mas a cultura é única. A única forma de você diferenciar um território é através da cultura. A marca país, e aqui eu vou explicar para vocês o que é marca país, agora está na moda você fazer uma logomarca turística para o seu país. Seu país continua tendo a bandeira dele, tradicional, mas você cria uma logomarca para simbolizar ele nos pacotes turísticos. A marca país de Cabo Verde não tem nenhuma conexão com sua bandeira. A criação é colorida, uma tendência também adotada por países com turismo de sol e mar, como Honduras, Bahamas, Taiwan, México, Maldivas e mais uns 30 que eu mapeei lá, que todos colocaram esse tipo de logomarca que não tem nenhuma ligação com a tradição daquele lugar. Os outros países africanos tentaram manter a tradição de suas bandeiras. A maioria usa cores pan-africanas, que são tradição de origem medieval da Etiópia, que representa a unidade do povo africano no mundo. As cores são vermelho, verde, amarelo e preto. Mais da metade das bandeiras oficiais da África Ocidental faz uso das cores pan-africanas. Então, observe que aqui são países da América Central, mas porque são países onde a população é de origem africana, que foi parar lá por causa da escravidão, mas são pessoas de origem africana, eles decidiram manter as cores pan-africanas. E Cabo Verde, que está na África, não manteve. A concorrência que o arquipélago vive, deixa muito claro a desvantagem que ele está vivendo, que é justamente uma desvantagem de marca. Cabo Verde não tem como competir com marcas tão fortes quanto, por exemplo, o Egito, que é forte, uma marca que todo mundo sabe de onde vem, o que é que tem no Egito, com essas marcas do Egito. Você tem a Turquia, que tem marcas bonitas. A Turquia tem praias lindíssimas, a Tunísia tem praias lindíssimas, o Caribe tem praias lindíssimas. Como é que o Cabo Verde vai se diferenciar se ele não consegue falar nada da cultura dele no plano de turismo? Se o plano de turismo só fala de praia? Bom, em 2010, eles já previam como uma das principais ameaças ao turismo interno a volta da gripe suína ou o aparecimento de novos vírus capazes de causar uma pandemia global. Eles já estavam prevendo esse coronavírus. Nas 5 fases da construção do documento, a participação de profissionais do setor do turismo esteve restrita a um workshop. Cabo Verde fez um workshop antes de escrever o plano de turismo dele. Deixa eu me interromper. Ai, meu Deus. Voltei? Voltou. Voltei, passa. Então, a questão, quando a gente fala de marca-lugar, a gente tem que falar necessariamente de participação popular. A gente precisa falar de métodos e estratégias para essa construção em conjunto. Eles fizeram um plano de turismo bem lindo, com muitas páginas, 70 páginas, é bonito, bem diagramado, fofo, mas não tem participação popular nenhuma, e imita planos de turismo de outros países que já estão com suas identidades muito bem colocadas no mundo, né? Todo mundo sabe muito bem o que é que o Marrocos tem para oferecer. Todo mundo sabe o que é que Portugal tem para oferecer. Minha proposta, quando eu escolho, às vezes, Cabo Verde como objeto, é porque eu acho que o exemplo de Cabo Verde ajuda muita gente aqui na Bahia. Cabo Verde tem uma proporção muito semelhante a muitos dos nossos municípios. Né? Ele tem 600 mil pessoas, né? Quantas cidades nossas têm 600 mil pessoas? E quando eu vejo eles fazendo tudo errado em termos de place brand, eu lembro muito dos nossos territórios, de como a gente não está sabendo trabalhar as belezas de um estado tão bonito quanto o nosso. Acho que é por isso que fica mais fácil de falar quando é um país pequeno, é um país que também tem sérias restrições orçamentárias, um país que também tem um déficit de poder público tão grande, um poder público que não interfere, que não coloca limites no capital privado. É muito parecido com a gente. Por isso que Cabo Verde acaba sendo um tema tão interessante para a gente abordar nesse momento, principalmente. Meu tempo, faltam 45 segundos para meu tempo se esgotar. E eu
queria deixar a palavra aberta para vocês e agradecer a audiência. Espero que eu tenha conseguido abordar bem o tema. Que ótimo. Vai falar, viu, Fabiana? Vai falar. Agora é hora da gente interagir, tá? Comentava, né, e não tem como não deixar, né, com o Manan, né, como nossas pesquisas são muito similares, né, Mariana? Minhas de Brenda, até por conta de que a gente está no mesmo grupo de pesquisa, temos o mesmo orientador, tá? E assim, Brenda se volta para Ilhéus e eu me volto, né, para Bom Jesus da Lapa, né? Olha, tá vendo? Sua mãe tá perguntando do passaporte. Cadê, rapaz? Tem que ver isso. Né? E é muito interessante se colocar e ver, né, com relação a essa participação, né? E aí, né, tá puxando um pouco, né, o meu pensamento, né, com relação a pensar Lapa, né, que uma cidade que nasce por conta da gruta. Eu estou nessa fase, viu, dessas leituras e pensar a história de Bom Jesus da Lapa. Oh, meu Deus. Como é que Bom Jesus da Lapa surgiu, né? Então, a história do santuário está muito imbricada, a história do lugar. E a gente percebe também, né, muito, né, essas nuances, né, de não se ouvir muito, né, o povo, quem está lá, né, no cotidiano, né, você tem algumas, né, questões que são muito apontadas, né, e os teóricos que a gente estuda, né, vai nos mostrando, né, o jeito certo de se fazer, tal qual Portugal fez, né, para estar colocando. Mas aí tem vários comentários aqui, tá bom, no chat, tá certo? Você não precisa colocar, viu, o seu certificado, não, porque é outra história, é como você era palestrante, é outro esquema, tá bom? Mas eu vou reiterar o que a professora Amanda está pedindo aí, tá bom, gente? Coloque os seus dados para emissão de certificados, e aí a gente sempre começa com a professora Amanda, né? Que o olho brilhava quando você falava de arquitetura, não é, e tudo mais, e aí, turma, quem tiver com alguma pergunta, levanta a mão ou escreva no chat que a gente vai fazer a interação, tá? Professora Amanda, por gentileza. Bom... Não, Mariana, maravilhosa a sua palestra, né? Foi incrível. A gente conseguiu viajar aqui, né? Primeiro, porque você constrói, você vai construindo essa ideia da marca, né? Da marca lugar. E aí isso é tudo muito interessante, assim. Primeiro, eu queria apontar, na verdade, que você traz o estilo manuelino e diz que foi uma escolha do poder público, então, assim, foi uma escolha do governo português levar isso para as colônias, né? Então, olha só como é que os caras já estão pensando isso, né, há anos atrás, né, há séculos atrás, né? E a gente não pode esquecer de pensar, assim, né, que Portugal, né, assim, a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, eram metrópoles, né? A gente pode pensar que eram metrópoles nesse momento, né? Porque com as colônias, né, com todo o desenvolvimento marítimo, né, o mundo inteiro estava ali, né? E aí tem relatos maravilhosos, assim, de elefantes pela cidade. Não sei se você já leu isso. São maravilhosos, né? Assim, é um mundo mágico, né? É realmente um mundo imaginário, um mundo mágico e imaginário, assim, de Portugal, né? Então isso é muito, muito bacana, né? E a gente vê como é que a contemporaneidade é tão careta, né? Porque a gente tinha, né? Assim, Portugal era uma metrópole, né? Não só de gente do mundo inteiro, mas assim dos cientistas, dos pensadores, né? Enfim, era né, tava realmente muito à frente, né, da sua época, assim, daquela época, né, tava num futuro, efetivamente. E aí, claro, né, a sua pesquisa tem a ver também com a minha pesquisa de doutorado, só que eu pensei fortemente marca, e aí eu peguei umas estratégias, assim, tive umas aulas com os professores da Suíça que estavam fazendo marca de cidade. A gente pensou também na marca de Paris, né, quando eu comecei a pensar no estudo, por conta de que, na verdade, eu estava tratando Paris como uma cidade, na verdade, como se a arte em Paris fosse commodity, sabe? Commodity. Então, assim, a arte, eles usam, na verdade, os eventos artísticos para apoiar a ideia, na verdade, de cidade-arte, né, hoje em dia, para Paris. Mas, enfim. E aí foi maravilhoso, porque você trouxe um monte de imagem, né? Então, vai também, né,
nesse posicionamento, né, de que, na verdade, a gente tem uma cidade como experimento, né? Não é uma cidade qualquer, né? Você já vai tendo uma ideia do que é aquela cidade e você vai fazer a experimentação de maneira direcionada, né? É um pouco assim, você transforma, na verdade, aquela cidade, né? Você transforma a cidade numa forma de consumo, né? Enfim, eu acho tudo isso maravilhoso, assim, claro que os amigos aí vão falar, nossa, né, Manan, o pessoal da arte, né, vai falar, nossa, que problemático, porque a gente está falando, na verdade, né, apontando, na verdade, né, a cidade como bem de consumo, efetivamente, e aí faz com que essa cidade acabe, na verdade, objetificada, né? Mas eu acho isso... Acho que todos somos, né? Ainda mais quem tem Instagram. Então, não tem como fugir disso, né? E aí a Brenda pode até falar sobre isso depois, não tem jeito, né? Acho que todos somos. E ao mesmo tempo, eu acho super interessante, porque também, de uma outra maneira, você dá visibilidade, né? Você dá visibilidade para uma cultura, você dá visibilidade para a arte, você dá visibilidade para um artista, que seja, né? E isso também... então, isso pode ser agregador, né? E aí, assim, só tô comentando mesmo, né? O Rony falou, né? Nossa, ele até mandou mensagem, falou, você está com o olho brilhando. Eu falei, claro, porque é muito interessante você pensar, né? Porque você está falando de Cabo Verde, e eu já tinha, na verdade, assim, minha próxima viagem, até falei para o Rony aqui no privado, é assim, cara, eu ia passar dias, sabe, assim, realmente ia ser meu pit stop, mas eu ia passar dias nesse lugar, e esse lugar me parece incrível, né? Então, eu acho que é a mesma, não só Salvador, mas eu acho que é igual, né? Pensamos esse branding, né, para os lugares no Brasil, não só Salvador, mas eu acho que Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro ficou no que foi proposto nos anos 50, né? A gente ainda tem a cara no Rio da Carmen Miranda, da Caipirinha e da mulata sambando, né? A gente continua com essa com essa imagem, né? E aí, só para finalizar, enfim, achei tudo muito interessante. Como é que você acha que a gente conseguiria? Porque Salvador também, né? Pensando assim, Salvador também tem uma característica muito específicas, se você for pensar Salvador, e aí não falo nem eu pensando em Salvador, mas aí, sei lá, eu estou pensando um pouco na Europa, olhando Salvador, né? Né, esses dias eu até falei com um amigo e ele falou, você está morando na Bahia? Aí ele respondeu, eu falei, ele, Salvador da Bahia, Dona Flor e seus 2 maridos. Entende? Assim, ele é gringo, né? Assim, a gente não estava falando português, mas eram as coisas que ele sabia, entende? Então, assim, como é que você acha que a gente consegue transformar essa imagem que tem tanto o Rio de Janeiro quanto Salvador, né? Enfim, como acho que a imagem de Brasil, né? Essa ideia de Brasil, que ainda é muito pejorativa e muito ligada à sexualidade. Não só o exótico pelo exótico, né? Mas, na verdade, ao exótico mais ligado à sexualidade. Não sei se eu respondo já ou eu tenho que aguardar. Não, por favor, depois eu faço algumas perguntas que tem aqui no chat, tá certo? Tá bom, então eu vou falar. Tá certo. Adorei a comparação que você falou. Adorei você ter tocado nesse ponto da cidade enquanto consumo, né? É uma cidade repleta de signos para ser consumidos. É uma pena que a gente não consegue abordar tudo em uma hora, mas já é aí assunto para mais um dia inteiro. Sem dúvidas. A gente fica nessa dúvida, né? Entre você estar se pasteurizando, você está se tornando um rótulo, mas que não tem rótulo, né? Que não é rotulado de alguma forma. É impossível você deter informações sobre todos os lugares, todas as pessoas, de uma maneira integral. Você vai ter uma imagem simplificada dos lugares e das pessoas.
E, na verdade, ao invés de colocar rótulos, o Place Brand, ele quer rotular da maneira correta, rotular de uma maneira saudável, né? Uma maneira honesta aquele lugar. Sem dúvidas, a nossa marca lugar dentro do imaginário do exterior, mais do que nunca, está muito chamuscada. A gente está vivendo um problema de marca muito grande, tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto de vista regional, porque a gente se apagou, né? A gente deixou de existir, não existe as pessoas... Olha, eu vou contar uma história engraçada, da época que eu cheguei no exterior, né? Eu não tinha nenhuma experiência e tal, mas eu tinha um orgulho muito grande do meu currículo quando eu estava fora, né? E eu achei que se eu procurasse emprego em algum lugar, eu conseguiria fácil. E eu cheguei no primeiro lugar para pedir emprego e coloquei meu currículo, e aí no meu currículo dizia assim que eu tinha ganho todos os prêmios de comunicação até os 18 anos. Eu ganhei de marketing, não sei o que, todos os prêmios que tinha aqui em Salvador. E aí a pessoa olhou para mim muito feliz, assim, poxa, você ganhou todos esses prêmios de comunicação da Bahia? Eu digo, foi. O que é a Bahia? A Bahia é uma empresa, a Bahia é uma cidade. O que é a Bahia? E eu fiquei estatelada porque eu percebi que não existia nenhum tipo de marca em muitas pessoas do exterior do que se tratava a Bahia. Ninguém sabia do que era isso aqui. Então, eu percebi assim que mais do que uma imagem positiva ou negativa, a gente não tem imagem nenhuma. No máximo, sabem o que é um brasileiro. E todos os brasileiros vivem no Rio de Janeiro. Então, realmente o Rio de Janeiro teve uma imagem de marca lugar muito bem trabalhada, até certo ponto, trabalhada de uma maneira muito objetiva pelo governo de Getúlio Vargas, e que foi trabalhada também pelos governos seguintes, culminando agora na Copa do Mundo e na Olimpíada. Infelizmente, ainda é uma imagem extremamente sexualizada. Infelizmente, ainda esse estereótipo não foi eliminado, acho que está sendo amenizado. Ainda é um estereótipo, lugar exótico, sem personalidade própria. A gente fala muito sobre isso. Alguns anúncios durante a Copa do Mundo falavam de Bonito, falavam daquele território do Pará também, com fotos lindas de golfinhos. Só que depois a gente pegou fotos lindas de golfinhos do Caribe, depois fotos lindas de golfinho da Tunísia. Tem golfinho em todo lugar. Você não pode sedimentar toda a sua comunicação turística em cima de golfinho. Você precisa falar daquele lugar como único. Você precisa pegar aquela cultura ali como a maior preciosidade daquela comunicação. Qualquer coisa que você fizer diferente disso é jogar dinheiro fora. E dinheiro público é caro. Então, eu também tenho essas preocupações que você está falando em relação à comunicação pública do país. Não sei exatamente como é que a gente vai sair desse lugar, já que a gente não pode apagar o que está sendo dito nos jornais em relação ao Brasil, né? Como Berlim não pode apagar o que foi dito nos livros de história sobre Berlim. A gente tem... Place Brand mistura tudo isso, mas eu tenho esperanças ainda de a gente conseguir organizar a nossa comunicação estratégica no futuro próximo. Não, Eu acho você falou da Copa do Mundo, eu lembrei de um episódio engraçado, até para não dizer assim, né, triste. A dupla, enfim, a dupla que fez a dupla de design que fez os mascotes, né, que fizeram os mascotes, os caras são muito amigos da minha tia. E aí, a gente não, assim, a gente desconhecia. Na época eu trabalhava com a minha mãe e um texto, na verdade, da minha mãe, que é O Jeito de Ser Carioca, era referência para a construção do mascote. E a minha mãe desconhecia, assim, não fazia a menor ideia, sabe? E aí, de repente, um deles liga. A gente estava no escritório, assim, numa reunião, e aí a minha mãe falou, vou atender, porque é amigos da irmã dela, que nem mora no Brasil, assim, ela falou, vou atender, que deve ter acontecido alguma coisa, né, assim, apavorada, e atendeu, e aí ele vira e falou assim, oi, Simone, aconteceu alguma coisa? Não, eu tô precisando desse seu texto, porque o seu texto é a referência. Eu, como assim? Eu não tô, assim, desconheço, tipo, ninguém me avisou nada, ninguém falou nada, tipo. Então, você vê, né, a falta de conexão total até para um evento, né, desse porte, né, importantíssimo, né? Mas eu acho que a Olimpíada foi um pouco toda meio desconectada, assim. Tem um amigo que era responsável pela identidade visual da Copa,
da Olimpíada. E, assim, durante o período da Olimpíada que eu falava com ele estava, assim, alucinado e dizendo, mas não, só acontece loucura, sabe? Assim, eu fiz um planejamento que a cada dia eu tenho que trocar tudo, porque o planejamento, assim, não existe, entendeu? Então, assim, eu acho que a Olimpíada foi um pouco assim, a coisa meio louca, sabe? E aí entendo, porque na verdade eu achei fraquíssimo o posicionamento, né? Assim, a identidade visual. Os mascotes realmente são lindos, são uma graça, mas assim, não significa muito nada, né? É. Pois é. Mas é isso, assim, então, tá vendo? Não é só permitido elogiar a mãe, elogiar, mas também falar da mãe, tá vendo? Tá liberado tudo aqui. É verdade. Olha, tá vendo? A Tia Solange tá famosa, viu? Mari, eu acho que você já responde até uma pergunta que o Mailton faz, né, sobre essa questão da identidade, né? Né, que ele coloca aqui, né? Peraí, vamos lá. A solução para melhorar a imagem do Brasil, né? Antes disso, né, Brenda, aí sua mãe, né, fez aqui um comentário, né? A apresentadora não se isentou de transmitir só conhecimentos, mas o encantamento pelo universo abordado que faz toda a diferença, né? Isso, vou dizer, viu? A gente no Logos, a gente tem brilho no olho, viu? Para falar de marca lugar, né? Aí Brenda comentou que, assim, a sua opinião, né, os resultados da comunicação, como é que eles podem avaliar esses resultados? Depois ela também se volta, não é aquela, assim, a sua perspectiva de aferir a percepção do público, moradores, visitantes das empresas. Eu vou um lote só aqui, tá? A Elisete, que é nossa estudante, ela fala que essa coisa de estudar a cidade como objeto de consumo é visto no componente curricular, ministrado pela professora Ana Luísa Carmona, que é Arte e Cidade, no curso de Artes Visuais, que é um componente optativo no curso de Publicidade. Eu não sabia que essas discussões eram feitas lá, tá? E aí, né, Dona Lídia pergunta também, né, se teve algum gatilho para o empresariado de ter quebrado essa questão da cultura arquitetônica original do Cabo Verde. Isso é algum reflexo da globalização? Tá? E aí, Maiara, né, volta, né, falando da identidade, né, se essa identidade não tem uma identidade conhecida, é visível quando você pesquisa imagens de lugares da Bahia, né, e aparece somente fotos de pontos turísticos em Salvador. Eu acho que realmente, quando a gente fala tô na Bahia, as pessoas pensam que a gente está em Salvador. Sim. Tá? Então, deu para entender ou quer que eu repita? Se eu deixar de responder alguma, você me chama a atenção. Tá bom. Porque eu não sei se eu consegui anotar tudo. Vou primeiro responder minha mãe, viu, gente? Bom, não existe um plano para você destruir a identidade arquitetônica do lugar. É simplesmente cada um. Eu sinto que os hotéis, eu estava analisando sobre essa questão de hotéis há um tempo atrás, e eu percebo que eles simplesmente replicam o modelo deles, que já deu certo em algum outro lugar. Então, se você fez um hotel em Miami, ele tinha esse caráter neoclássico, ele deu certo, ele está progredindo, ele está dando lucro, você vai replicar aquele mesmo hotel, sem nenhuma adequação a outro continente, a outro país, e você vai replicar aquele modelo. Então, não existe um plano. Simplesmente falta gestão pública. Falta um gestor público que vai dizer, infelizmente, seu projeto foi reprovado pela prefeitura, foi reprovado pelo governo, pela Secretaria de Infraestrutura, você não pode construir esse elefante branco aqui na minha praia. Precisa existir um gestor público, uma gestão pública forte, empoderada, que seja capaz de dizer não. Mas quando o país está refém do turismo, como é o caso de Cabo Verde, que 20% do PIB é do turismo, ou seja, se esses empresários se afugentam, o país quebra, eles se sentem reféns desse tipo de empresário, eles precisam dizer sim para qualquer tipo de construção maluca, que inclusive afeta o ecossistema e a própria sustentabilidade das ilhas. Então é por isso que eles estão construindo qualquer tipo de prédio espelhado nas praias de Cabo Verde sem nenhuma regra. Mas é isso, não existe um projeto para isso, é simplesmente falta de poder público. Não sei se eu respondi. Sim, Brenda estava perguntando sobre método de mensuração dessa marca lugar. Brenda, é o seguinte, existe.
existem formulários que são aplicados nos aeroportos, existem formulários que são aplicados dentro dos hotéis, existem formulários que são aplicados depois da viagem, quando o turista já voltou há um mês, tal, para você saber qual é a imagem que aquela pessoa está levando do país. Existem outros tipos de questionários que são aplicados na internet de uma maneira mais aleatória, que é para você medir o grau de conhecimento, que provavelmente, se fosse aqui entre nós, seria quase zero de conhecimento do país. Tá? Em Portugal, de maneira geral, eu estava lendo o resultado desses formulários, o português ele tem uma imagem positiva de Cabo Verde, mas ele não sabe quase nada de Cabo Verde. Por quê? Porque a imigração cabo-verdiana é muito grande, mais de metade da população cabo-verdiana emigrou, imagine que cada família tem mais gente fora do que a gente dentro. Então, o português ele convive com muitos cabo-verdianos, eu convivi com vários cabo-verdianos, né? Mas não sabe nada sobre a ilha ou as ilhas, né? Depender de com quem você conviveu. Então, esses métodos de mensuração são essenciais, eles são uma forma de participação popular, mesmo que seja uma participação popular mediada, mas que eu acho muito importante e que eu, confesso que aqui no Brasil, nunca respondi um questionário desse. O que mais, Rony, que eu nem lembro? Não, assim, o Mailton, né, ele fez uma pergunta que eu comentei que acabou, assim, qual a solução para melhorar a imagem do Brasil, além de retirar, né, o atual gestor e mandar para Marte? É um bom começo. A gente pode mandar para Marte no ano que vem, tá? E aí a Maiara, né, ela reitera essa questão, né, dessa identidade conhecida e visível quando a pesquisa imagens, se a gente coloca, né, pesquisar imagens da Bahia, né, vai sempre remeter a se pensar nos pontos turísticos de Salvador, tá bom? E essa história, viu, mano, eu não sabia dessa história, que foi um texto de né, sua mãe que acabou gerando, né, a formação dos mascotes das Olimpíadas no Rio. Né? Foi até um texto que nós lemos, né, Mari, lá né? Sim, sim. Né? Gente, está aberto ainda aqui, tá bom? Para quem quiser. Fica tranquilo, nem ela. Pode ficar tranquilo que ela também não sabia. Tá bom. Gente, para quem quiser mais, né, tá perguntando e colocando, né? E é importante também, eu acho que esses objetos de mensuração vai muito, né, do contato e da preocupação que se tem. Né? A gente percebe realmente que Portugal teve a preocupação quando quis criar, não é essa daí, né? Ó, o Mailton aqui, né, coloca aqui no Rock in Rio, Beyoncé dançou funk e ressaltou a cultura das favelas dentro de um ambiente de rock que estava dentro do berço do funk e que, de certa forma, atropelava a cultura. Acho que um dos nossos problemas ainda é viver dos espelhos colonizadores. Tá? A gente desconhece o poder da cultura e da participação cultural, ou popular, perdão. E aí, dona Lília fala, né, essa ausência da marca lugar me remete à ausência da marca pessoal de cada sujeito dentro do capitalismo, né? Assim, o exemplo, né, compra de uma peça do vestuário que está na moda e que não tem a ver com o seu estilo pessoal. Tá? Não sei, esses comentários estão aqui no chat, se você quiser comentar do Mailton e da dona Lília, tá? Sinta-se à vontade. Tá. Essa questão da participação popular dentro essa coisa da colonização, do maior sobre o menor, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Roma colonizou metade do planeta na época, antes de Roma, a Etiópia colonizou boa parte do mundo. Essa coisa da colonização, de você se sobrepor uma cultura a outra, isso existe há muito tempo, e eu acho que essa mudança de lógica é o que levaria a marca lugar dos lugares se consolidar. O fim da lógica colonizadora. E você conseguir respeitar aquele território na sua identidade, você não querer impor, né, eu acho muito legal alguns artistas estarem fazendo isso, de tentar valorizar a cultura local no momento que ele vai fazer um show em determinado lugar, e aí ele passa a... Como essa cantora fez, né? Traz um pouco para o palco, um pouco daquela cultura, daquele lugar, e o show que ela vai fazer naquele lugar vai ser diferente do show que ela vai fazer em outro lugar. E como deve ser. Eu achei muito interessante, eu não sei quando isso historicamente vai deixar de existir, mas é isso, é uma questão histórica. A gente acaba dando nome aos bois e falando de Portugal, e falando da Europa enquanto grande colonizador,
mas a verdade é que isso existe desde que o mundo é mundo. Olha, a Brenda está me perguntando aqui assim, sobre a percepção sua, né, sobre os resultados da comunicação. Como é que eles podem ser avaliados, né, esses resultados? É isso, né? Eu acho que a coisa do questionário individual deve ser aplicado aos visitantes e às pessoas que não visitaram. Lá em Portugal, eu me lembro que a gente respondia sempre questionários sobre o que você acha do país tal, o que é que você acha. Eu respondia questionários sobre Cabo Verde, eu nem tinha ouvido falar de Cabo Verde, sabia nem onde ficava no mapa. Existiam muitos questionários, e eu acho que a gestão pública participativa, do ponto de vista de você ter pequenas, lá é muito comum, cada bairro, e que os bairros lá são bem pequenos, cada bairro tem a junta da freguesia. A junta da freguesia são como se fosse o gerente daquele bairro. E a junta da freguesia se reúne com os moradores de maneira voluntária para decidir o que vai ser feito daquele bairro naquele mês. Como é que está a coleta de lixo? Como é que está? A junta da freguesia é o mais próximo que a gente tem do vereador aqui, né? Só que lá não tem salário. E aí as pessoas se reúnem juntas da freguesia e elas vão opinar sobre aquele território. O que precisa melhorar aqui, o que não precisa, por que a gente não faz a valorização desse vinho que está sendo plantado aqui nessa horta na nossa junta? Por que a gente não faz a valorização? Existe uma participação popular histórica. Eles são assim há 1000 anos. A população está acostumada a opinar. Então, eu me lembro que nas praças existiam reuniões com várias cadeirinhas, assim, todo mundo sentado na praça, para decidir o que ia ser feito naquele bairro. Quando que você, aqui, se sentou numa praça para decidir com seus vizinhos alguma coisa sobre o seu bairro? Nunca. Jamais. Então, a participação popular, eu acho que é o que faz uma marca-lugar dar certo. É a participação das pessoas que moram naquele lugar, para que você não crie uma imagem descontinuada do morador. Não seja uma ficção, não seja uma publicidade enganosa. Às vezes você está publicizando uma coisa que não é verdade, que não tem a ver. E a coisa se desconstrói no momento que o visitante chega lá, e ele percebe que não é nada daquilo. Fica desconectado. É o grande risco da publicidade, né? No momento em que ela não consegue, os signos estão desconectados dos objetos. Enfim, é isso, Brenda. Eu acho que a solução está na participação popular. Olha, o Mailton, né, tá falando que está consumindo, né, que você está falando como se fosse uma série da Netflix para no próximo capítulo. Vai ter próximo capítulo, tá? Mariana já foi convidada, né, para a edição 3 do nosso projeto, né, professora Manani? Tá bom? Já está convidadíssima para falar também. Não, então, acho que agora já temos duas, né? Então, acho que a cidade de consumo, acho que é importante, e aí estava aqui respondendo, mas aí, enfim, vou falar minha resposta, na verdade, não é uma resposta, é um acrescento aqui na coisa da sua mãe, que é a ausência da marca lugar me remete à ausência da marca pessoal de cada sujeito dentro do capitalismo. Exemplo, compra-se uma peça de vestuário que está à moda e que não tem a ver com seu estilo pessoal. Maravilhoso isso. É isso, né? Na verdade, isso está relacionado ao que os teóricos chamam de crise de identidade, que ela vem acarretada por essa insegurança em meio ontológica, né? De uma angústia tida como existencial, né? E que, na verdade, esse indivíduo que não tem uma única selfie, né? Que tem várias, que ele pode ter várias, porque, na verdade, ele lida com o mundo a partir dessa ideia de consumação, então, eu consumo, né? Eu consumação, faz com que ele, na verdade, esteja completamente desconectado da realidade, né? Então, quando a gente vê uma pessoa e que ela tem vários estilos, né? Essa pessoa, ela está desconectada, de certa forma, e aí não sou eu, claro, evidente, não sou eu que estou falando isso, né? É o Campbell, eu não sei nem falar o nome dele, é Even, né? Que são, então, não sou eu, tá? Longe de mim, não estou tão incrível assim, mas que essa pessoa que com essa falta de estilo não sabe reconhecer o que é real e o que é imaginário. Então, às vezes ela está na realidade, às vezes ela está no imaginário, né, no não real, e aí ela está desconectada, porque ela não consegue reconhecer o que é uma coisa e o que é outra. Né? Então, e aí já temos um terceiro debate a partir dessa questão aí sobre a crise identitária relacionada ao consumo. Então, você está convidada aí, né? E aí acho que a Brenda pode entrar também,
Sim. Porque está totalmente relacionada a essa marca pessoa, né? Eu marca do Instagram. Justamente, tá? Eu vou dizer aqui, viu, turma? Coloca então aí na agenda de vocês que no nosso semestre 3 a gente vai ter, né, o nosso projeto continua arte, comunicação e cultura, um diálogo Perfeito. multidisciplinar, um olhar multidisciplinar, né, professora Manoel? A gente já está montando já o projeto para o próximo semestre nosso, tá? E eu sempre deixo aberto para todo mundo que está aqui para a gente colocar. E eu, como eu falei, né, que é como se fosse um bate-papo, né? E a gente reúne, né, quem a gente gosta. Né, a ideia, na verdade, é que funcione como um encontro. Por isso que a gente, às vezes, se mete, abre o microfone, fala, atrapalha a palestra da pessoa. Então, eu juro que eu fico aqui me coçando, né? Porque a vontade é total, né? De atrapalhar mesmo. Como a gente estava comentando, essa relação, tá certo? Como nossos projetos estão muito próximos, né? Eu esqueci o nome do autor agora, eu posso pegar ali o livro depois, que eu já acabei comprando, mas está na fila da leitura do Andar com Fé Eu Vou. Mas a gente coloca muito isso quando a gente pensa justamente nos nossos municípios, quando você vai estar colocando, né? Dada a imensidão que é o estado da Bahia, né? Então, imagine, a gente está com um centro que é no extremo oeste do estado, que tem uma relação muito forte com Goiás e com Brasília, mas que não deixa de ser Bahia, não é? Mas que a gente não tem um documento muito aferido, tá certo? Sobre essa questão. Gessimila está aqui, que foi me orientando, tá? Que, né, foi uma das primeiras turmas de publicidade, e a gente fez um estudo, Gessimila mora em Correntina, que é a cidade das águas do oeste da Bahia, né? Um lugar lindo, cheio, e a gente fez uma proposição de um pensar no planejamento de marketing sustentável para o lugar a partir de documentos, não é, feitos anteriormente. E a gente sente esse processo, né, da marca Bahia, da marca Lençóis e da marca Chapada Diamantina, que foram os documentos que nós analisamos, do povo, né? Então, assim, não, chegou, montou, faz, tá aqui, ó, vá, né? Joga a coisa. Não é, Gessimila, né? Isso daí, né, é muito essa coisa de você colocar. E a proposição do estudo dela, não é, que nós propusemos, vai justamente nessa coisa. Olha, se a gente não tem, a gente tem que ouvir quem convive todo dia. Porque uma coisa é eu, turista, ou eu Romeiro, né? Eu, turista que vou a Cabo Verde, né? Mas, ou eu, morador de Cabo Verde, né? Ou eu, Romeiro, morador de Lapa, ou eu, Romeiro, que não mora em Lapa. Esse olhar nosso é muito disso, da mesma forma que Brenda coloca lá com relação a Ilhéus, né? Eu acho que esse casamento vai ficar bem interessante, viu, Mari? Isso aí, Brenda. Tamo aí. Tá? Podem, gente, tá aberto, tá bom, para questionamento. Tá? Por favor. Tá certo? Ó, tem alguém pedindo a dica de bibliografia. Ó, não é bibliografia cabeçona. Bibliografia teórica, eu tenho certeza que você já tem na matéria de Rony. Já está lá. Não, Mari, não, só um pouquinho, desculpa. Diga. Eu trabalho com eles, comportamento consumidor, que a gente discute consumo, tá? Eu não falei, eu já falei do meu projeto, tá? Mas, assim, falar de brand, né, desse tema, falar de marca-lugar, tá certo? Falar de branding, eles têm outros componentes de outros colegas, tá certo? Que falam sobre isso, tá certo? Mas tratar não é efetivamente, né, sobre o que está se tratando hoje aqui, tá? Eu já comentei sobre place brand, né? Mas muito pouco. E aí eu vou voltar, gente, que são temas muito similares, tá certo? Tanto assim, eu vou tratar de place brand na minha tese, como o Brenda vai tratar de place brand na dissertação dela, tá? Mas, por favor. Sim, tá bom. De qualquer forma, não vou falar de livro cabeção, vou falar de um livro leve, engraçado, que é Place Branding, de Caio Esteves, que é um livro chato de comprar, não tem lugar nenhum, você passa horas na internet, mas vale a pena. Ele acaba 2 segundos depois que lançam. Caio Esteves, ele é brasileiro, ele é de São Paulo, eu me surpreendi com a biografia dele, não acha nunca para comprar, né? Eu passei 3 meses esperando chegar, mas chegou. E, hoje em dia, ele trabalha na maior empresa de place brand do mundo. Essa empresa é no norte da Europa, mas tem uma filial lá em Lisboa, em frente à minha faculdade, por sinal. E ele trabalhava aqui em São Paulo, agora está trabalhando lá
na Avenida de Berna, né? Onde eu estudava. E eu cheguei a trocar e-mails, eu cheguei a falar com eles, e realmente é uma área que está crescendo, que vai crescer, tem nos próximos 10 anos, vocês vão ouvir demais falar sobre isso, e é incrível como o Brasil tá bem posicionado nisso tudo, já que existe ele e mais uma equipe de brasileiros muito bem. Eles chegaram a fazer um trabalho bonito aqui no Chile, fazendo a reconfiguração de imagem de alguns municípios chilenos, fizeram na Bolívia, agora estão lá na Europa. Eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho deles, se chama Caio Esteves. Para além, né, a gente pode também tirar nosso orientador, né, que discute Sim, marca aqui, ó. Por favor. Por favor. É porque eu achei que todo mundo já conhecia, amigo, por isso que eu não falei. Marca Lugar, Consumo e Cultura, Comunicação e Cultura, que é da UFBA, da EDUFBA, muito mais fácil de achar. Mari, volte aí, vou tirar uma foto, mandar para ele. Tire uma foto, ó. Nosso grupo. Olha o que é que Mariana está apresentando aqui. Vamos fazer merchan, né? Peraí. Gente, peraí, momento merchandising, tá bom? Você conseguiu, filho? Consegui. Pronto. Esse daqui reúne artigos de várias pessoas do grupo Logos, que é um grupo de place brand, praticamente falamos o tempo todo sobre isso. E é muito legal porque ele pega municípios diferentes, países diferentes, casos diferentes de place brand, esmiuça e fala sobre problemas, soluções, como tratar esse assunto, um vocabulário super fácil. Existem muitas figuras importantes lá da UFBA que estão aqui, inclusive Rubim está aqui também assinando esse livro, então eu super indico também, mas eu só não falei antes porque eu achei que todo mundo já estava careca de ler. Além disso, tá, gente, o site da Abracorp, né, Mari, que foi, Mariana fez um trabalho bem interessante, gente, depois se você puder disponibilizar, eu tenho um artigo, tá, mas se você puder depois disponibilizar o link, Mariana, ela fez um artigo que ela fez um mapeamento, né, dos conceitos de marca lugar, de place brand, né, em congressos do Brasil, tá? Ficou bem interessante, é uma leitura super boa, tá? Eu super vou usar, né? Acho que Brenda também vai usar, tá? É bem interessante, né? A gente trata sobre essa temática. Exato. O artigo confirma isso que a gente já estava pensando, sobre o crescimento do termo e do interesse pelo tema. Há 10 anos atrás só havia um artigo sobre esse assunto, sendo que não usava a palavra place brand, porque não existia na época esse termo, né? Mas abordava o tema. Hoje em dia, a gente está tendo 17 a 20 por ano. Então, foi um crescimento de quase 200%, maravilhoso ver o interesse dos territórios em reconfigurar suas marcas. Eu estou achando muito legal. Justamente, né? Realmente, assim, né? A gente pensa muito isso daí. Professora Manan, mais alguma questão? Tá, gente? Sinta-se à vontade de perguntar, tá certo? O papo tá super descontraído. Tá? Por favor, gente, podem abrir o microfone e podem escrever aqui. Não, tô... Geralmente, quando eu falo desse assunto, as pessoas pedem dicas de turismo. Maravilhoso! Aí com a tese pronta, você já faz, né? Faz alguns livros e guias, né? Eu já disse, eu vou fazer uma excursão. É muito bom. Ô Mari, e sobre essa questão de se pensar o turismo sustentável, tá bom? A gente tem verificado, assim, aí no seu trabalho, a gente vê, não é? Essa desconfiguração do que seria, né, a essência de Cabo Verde, tá bom? Tá. O que é que você tem lido até então e visto, o que sugestão você vai dar, o que já está feito, ou o que a gente pode remodelar? Pensando muito nessa lógica, tá bom, da pergunta, né, que Dona Lília fez sobre esse fato, né, da globalização, e é uma questão que a gente estuda, né, pensar uma nova globalização, né, a partir do Milton Santos, tá, que é um outro, né, que é dispensa comentários, né, falar dele. Exato. Vamos lá, vamos falar sobre globalização. Para falar sobre isso, eu tenho muito medo de me parecer uma pessoa que vai ser maniqueísta e colocar vilões nisso tudo. Apesar de eu ser uma crítica da globalização em muitos aspectos, eu não quero vilanizar a globalização como um todo nesse momento, por um motivo. Existem territórios que estão conseguindo manter sua essência apesar de. Ou seja, existe caminho. Existe o caminho. Mas esse caminho perpassa um macroestado. Perpassa um Estado forte.
É isso que alguns territórios realmente não conseguem fazer. A gente está vendo uma transformação, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente vê a transformação da Tailândia. A Tailândia estava devastada depois de tantas guerras, de tantos problemas. A guerra do Vietnã foi um episódio relativamente recente. Tem pessoas que são vivas hoje em dia que viveram a guerra do Vietnã. E você perceber a reconstrução de toda aquela região através da configuração de marca. A Tailândia, inclusive, mudou de nome, né? Era um país que tinha outro nome, eles mudaram de nome, eles se reinventaram, padronizaram sua arquitetura, padronizaram as expressões artísticas de maneira não para lapidar, impedir novos tipos de expressão, mas de maneira a publicizar o que era mais genuíno, o que era mais antigo dentro da civilização deles, e eles passaram a se tornar um dos maiores destinos turísticos do mundo. Era um país devastado alguns anos atrás, ninguém falava da Tailândia. A gente está vendo o Peru se erguendo hoje em dia, o Peru está sendo mundialmente conhecido pela culinária. Gente, culinária é uma coisa única, você não pode substituir culinária. Tem ruína na Guatemala, tem ruína no Egito, tem ruína em todo lugar, tem ruína. Mas a partir do momento que você pega aquelas ruínas e você vai dar um caráter único, você vai falar sobre a história daquele povo, você vai falar sobre a culinária peruana com uma culinária única, você está transformando. Eles fizeram um trabalho organizado de comunicação estratégica em marca lugar, que começou uns 7 anos atrás, e agora está dando frutos. Ainda é um país muito pobre, mas tem tudo para dar uma virada. A gente tem países que realmente conseguiram sair de uma fragilidade estatal, de uma fragilidade do governo em relação ao investimento do capital externo. A globalização, ela chega com força quando você não tem essa barreira, que é o Estado, dizendo, olha, você só pode vir até aqui, daqui você não pode passar. Então, quando eu vejo muitos países conseguindo isso, eu fico com a sensação de que a gente também consegue, que Cabo Verde também consegue. É só você projetar que, poxa, essa decisão que eu vou tomar agora, ela vai prejudicar meu país daqui a 10 anos, não pode abrir essa frente. Cabo Verde está se construindo nos moldes de Orlando. São grandes hotéis, resorts. Não é um país que tem nenhum problema de segurança, ou seja, não se justifica a construção de resorts fechados. Se você está em Salvador, você precisa fechar o território. Se você está no Rio de Janeiro, você precisa fechar, mas em Cabo Verde não se configura. E mesmo assim, são resorts fechados, onde um turista entra, ele consome dentro do resort e vai embora de volta para o aeroporto. Ou seja, ele não consome a arte local, ele não vai para os restaurantes local, a população não tem nenhum tipo de ganho com aquele turismo. É muito triste isso, porque só cria o fosso. Você cria empresários internacionais ganhando muito dinheiro com aquele turismo e a população não tem nenhum tipo de crescimento. Observe que isso se parece muito, novamente, com o colonialismo tradicional de 1500. Porque, novamente, você tem um estrangeiro explorando aquela região, explorando as belezas naturais, explorando tudo de genuíno que aquele território tem para dar, e o lucro é exportado para a matriz europeia, de maneira geral europeia, quando não é europeia, é chinesa. E aquela população fica na falta, porque é o território deles que está sendo explorado. Então, eu vejo que muitos conseguiram dar a volta por cima. A Tailândia, o formato de exploração da hotelaria não é de grandes hotéis e grandes resorts. Se você parar para ver no próprio Netflix, os Airbnbs que existem na Tailândia, que na verdade são pessoas que construíram casas bonitas, transformaram suas casas em um ambiente bonito e alugam suas casas. Então, se cada turista vai para um Airbnb, quantas pessoas esse turismo está privilegiando, gente? Se você faz uma pousada com 4, 5 quartos, quantos donos de pousadas vão crescer durante esse período? Então, é o formato de turismo que está errado. Então, além de você colocar limites na construção civil, na questão da imobiliária, você tem que colocar limites na questão hoteleira. Um outro problema que vai acontecer certamente em Cabo Verde, já está acontecendo aqui em Salvador, e já estourou há 10 anos atrás em Lisboa, é a gentrificação. A gentrificação é um problema sério, porque aquele território que era empobrecido, histórico, ninguém queria morar lá, de repente ele fica valorizado por causa da valorização do histórico, né? Do que é genuíno daquele lugar. Poxa, eu quero conhecer um bairro histórico de Lisboa, eu não quero visitar o lugar para ficar longe do centro histórico. Então, aquelas pessoas que estavam empobrecidas, elas são expulsas daquilo ali, porque simplesmente elas não conseguem mais pagar o aluguel. Aquilo ali fica impagável.
E elas vão cada vez mais para o exterior da cidade, para as zonas que estão fora do centro, de uma maneira que, de repente, elas não têm mais onde morar. A coisa estourou de uma maneira tão séria que, hoje em dia, existe um número limite de pessoas que podem entrar em Veneza por ano. Existe um número limite de pessoas que podem entrar em Barcelona por ano. Eles já estão tão saturados de turistas que não tem mais onde botar gente. Porque é um tipo de turismo que estava desordenado. Não houve uma gestão pública para coordenar esse turismo. Agora eles resolveram coordenar. A previsão é que daqui a 30 anos não more mais ninguém em Veneza. Todo o território de Veneza vai ser de hotéis e Airbnbs. Porque a gentrificação chegou com uma força tão grande que morar em Veneza ficou impagável. Então, assim, é importante que exista um gestor público que diga, olha, a gente só pode ter até 30% do nosso território de hospedagens. O resto precisa ser de aluguel. Porque qual é o problema da gentrificação? Poxa, mas será que não é melhor botar logo tudo hospedagem para poder, né, ganhar dinheiro? Um território onde ninguém mora é um não lugar. Além de ficar perigoso, porque é uma terra sem dono, é um não lugar sem espírito, sem alma. E tudo aquilo que você vende sobre aquele lugar acaba sendo falso. Acaba sendo alguma coisa que já existiu do ponto de vista histórico, mas não existe mais. Então, se você vai para uma Veneza onde não mora ninguém, onde todos os restaurantes onde vendem massas e pizzas são restaurantes de donos chineses, só tem chinês, né, em Veneza. Gente, não é nada contra o chinês em si, mas assim, é um estrangeiro. Você foi para lá para conhecer alguma coisa genuína daquele lugar. E, no entanto, os estrangeiros estão por toda parte, ou como turistas, ou como empresários. É o esvaziamento cultural dos territórios, entende? Em nome de um ganho imediato. E em nome de uma bancarrota futura, porque isso não se sustenta. E turista é gafanhoto. Turista vai num território, ele consome tudo que tem que consumir, esvazia aquilo ali de sentido, e ele escolhe outro território. Existem as ilhas do Caribe que estão em fase decadente. Ninguém quer mais ir para Santo Andrés porque os turistas foram lá, esvaziaram aquilo de sentido, todos os moradores foram expulsos porque ficou impagável morar em Santo Andrés, e está lotado de gente, o ecossistema não foi preservado, existe muita poluição. Aí o que eles fazem? Escolhem outra ilha. Agora a moda é ir para Tulum. E não houve o respeito por aquele ecossistema, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista biológico. Isso é você decretar sua morte para daqui a 10 ou 20 anos, do ponto de vista de marca-lugar. É o perigo. Justamente, realmente. Assim, eu tenho até, viu, eu vou indicar que eu tenho um grande amigo que está fazendo um doutorado, muito similar ao nosso, Fábio, que é professor do Estadual do Maranhão. Ele está fazendo um doutorado em comunicação, cultura e Amazônia, e o orientador dele é publicitário, como a gente. Ele tem um termo chamado publicidade. Tá? Depois eu posso compartilhar com a turma também com você, tá? Até falei também com o nosso orientador sobre essa questão, é o Luiz César Silva dos Santos, que ele fala sobre publicidade na Belém da Belle Époque, dos anos 1870 a 1912. Tá? Eu consegui baixar a tese dele, achei super interessante, viu, professora Amanda, sobre isso. Tá? A professora Dona Lídia também tem uma pergunta aqui também. Eu faço a pergunta, Jéssica levantou a mão e depois você pergunta, tá bom, Jéssica? Dona Lídia pergunta assim, seria como uma exploração sustentável do ambiente cultural, como se deve para o ambiente natural? Tá? É um questionamento. Jéssica, quer perguntar? Alô, alô? Então, enquanto isso, vamos lá. Sim, exatamente. A mesma exploração cultural, a exploração biológica, né, da natureza. Turista desgovernado, ele é um gafanhoto. Ele é um gafanhoto. Então, se a gente não... Eu vejo o turismo como uma solução em muitos aspectos, mas a coisa precisa ser sustentável. E se você não projeta... Por exemplo, o plano de turismo de Portugal, ele projeta o turismo para 30 anos. Aqui no Brasil a gente tem um problema que a maioria dos projetos, eles duram 4 anos, né? Porque à medida que você muda de mandato, a tendência é que o governante anterior jogue tudo no lixo e passe a fazer projetos de acordo com o seu partido político. E outro que assume vai fazer tudo diferente. Lá também os mandatos são de 4 a 5 anos, mas você é obrigado por lei a manter todos os projetos em andamento. Então, se eles têm um projeto de marca-lugar portuguesa,
que vai durar 30 anos, não importa quem vai ser eleito, você precisa levar aquele projeto à frente. Então, é claro que são projetos muito mais conectados com a longevidade dos resultados, né? Não é um resultado imediato. Então, na cidade do interior, por exemplo, tem a tendência a se fazer grandes shows. Geralmente são grandes shows com atrações que não são locais, grandes shows, muitas vezes, que causam uma sujeira e um lixo naquela cidade. Enfim, se você pensar do ponto de vista longevo, aquele grande show, ele não traz bons frutos para aquela cidade. Mas do ponto de vista mais imediato, mais eleitoreiro, é massa, é bom, dá visibilidade. Então, projetos de turismo sustentáveis são projetos de longo prazo. E aí, Justamente. é uma questão política. Depois a gente troca figurinhas sobre essa temática, tá? Gente, só vou reforçar que a semana que vem, tá? A gente vai ter o último encontro dessa segunda etapa do nosso projeto, tá? O tema vai ser Entre a Forma e a Tese, Arte, Linguagem, Saúde Mental e Epistemes Decoloniais, tá bom? Com a Ana Pedrosa, a nossa convidada, que é doutoranda em Língua e Cultura pela UFBA, tá? Desliguei o microfone, para todo mundo deixar, né, agendado. E a Brenda reforça a questão da Guiana Francesa, né, que o turismo lá funciona para os europeus, né, e não para nós, latinos-americanos, né. A capital, não é, ela é repleta de brasileiros e depois pessoas de outros países, né, e poucos nativos. É muito essa questão da gentrificação. Gessimila, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. A Mariana falou aí sobre a questão política, né, das pequenas cidades e me arremeteu muito aqui em Correntina, porque é uma cidade pequena, mais ou menos 35 mil habitantes, com grande potencial turístico, tanto sustentável quanto ecoturismo, e aqui o que pesa bastante é a questão política, porque falando como nativa, né, da cidade, atualmente o que eu vejo é que eles estão indo muito para uma vertente de precisamos lucrar com o turismo. Não sei se por conta da pandemia, porque muita coisa parou aqui em Correntina, muita coisa fechou, né? Mas hoje em dia eu vejo e eu me preocupo com o fato de que eles não querem, não só o político, mas também uma parte da população não tem o interesse da questão da cultura, de preservar também a cultura do local, tanto em parte da arquitetura e tudo mais, quanto parte religiosa, festejos que antigamente eram padrões aqui na cidade, eles não estão mais investindo nisso, é só obras e vamos aumentar a orla, vamos fazer um deck para ir mais para essa vertente do lucrar, lucrar, lucrar. É isso. É bacana a gente ver esses exemplos internacionais e perceber que a gente está tão próximo disso. Mesmo com nossos municípios menores, mesmo às vezes com orçamentos bem diferentes, é um contexto global. Estamos todos vivendo isso em escalas diferentes, mas ao mesmo tempo. Gente, olha, essa roda de conversa vai render, Mariana vai voltar, tá bom? Mas a gente está com avançada a hora, tá? Alguém tem mais alguma questão aqui para se colocar? Senão eu vou pedir, Mari, para você fazer suas considerações finais aqui do nosso evento. Bom, as considerações finais são agradecimentos. Eu gostei muito de perceber que eu não estou sozinha nisso. Não estamos só nisso, né? A gente do grupo. É uma solidão muito grande quando você percebe que você está falando sobre um assunto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E, enfim, eu percebi que existiu aderência aqui, eu fico muito contente. Me adicionem no Instagram, por favor, vamos conversar sobre isso. É Mariana Pinto Miranda. Vamos tratar sobre isso, vamos frequentar eventos sobre isso, vamos ler sobre o assunto, porque eu acho que só a gente, através da nossa ação interna, vai conseguir mudar a realidade nos nossos territórios. Eu acho que, mais do que uma questão acadêmica, isso é uma questão social. A gente precisa falar sobre cultura, a gente precisa falar sobre como capitalizar esse ativo que a gente tem, que está sendo tão mal gerido. Isso, gente, galera, beijo. Tá, Mari, vou lembrar aqui, ó, Mailton em turma, eu já enviei para ela o edital, viu?
Não, pois é, mas a Nossa, turma inteira, o tempo inteiro pediu para você dar aula em Santa Maria da Vitória. Acho que você Eu vai- quero! Acho Eu quero! Me leve! Tem uma ligeira pressão aqui para você fazer o concurso. Diga que estamos aí. Olha, já que a Tá gente está falando de demanda popular, a gente, enquanto comunidade estudantil, a gente cancela o edital e escolhe Mariana, que é a voz da população. Diga que vocês já estão com a professora confirmada, que ela achou massa, que ela vai para aí amanhã. Tá bom. Pois é, né? Gente, muitíssimo obrigado, tá bom? Nosso evento vai para a rede, né? Depois que tiver, eu divulgo o link. Tá? Agradecer imensamente a presença de todo mundo, mais uma vez a parceria, a amizade da professora Manã, tá? A amizade de Brenda, a amizade de Maiara, a presença maciça dos nossos estudantes, é muito bom, né? E aqui vocês reverberando o quão importante é, né? A presença da sua mãe, acho que tá com É isso que eu ia falar. Eu quero agradecer a presença da minha mãe. Tá com a nossa manhinha faz uma diferença incrível, né? É incrível, definitivamente, tá? E vamos desta, né? Por sinal, na próxima quinta-feira, a gente vai apresentar nossas propostas de tese no grupo de pesquisa, né? Mariana e eu, a gente vai estar apresentando, né? Nossos sumários. Tamo Né? junto. Gente, continuem se cuidando, tá? Coloquem na agenda de vocês, na próxima quarta-feira, nosso último encontro desse nosso semestre, mas a gente retoma, né, em outubro, tá? E aí, Mariana já foi pressionada a estar aqui de volta com a gente, tá bom? Já está convidadíssima. Obrigada, certo? amigo. Obrigada, Gente, professora Manã. Um beijo. Prazer conhecer. Ô, querida, tá obrigada, bom. viu? Boa Prazerzão. noite, gente. Um excelente restinho de dia para vocês. Continuem se cuidando e até o próximo evento. Vou aqui. Boa noite, Então, gente. Até o próximo. Beijo, Tchau, beijo. galera.